Fala galera do podcast, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre funções. Vamos ver qual é a estrutura básica de uma função, como é que a gente faz para criar uma nova função. Vamos ver alguns exemplos de funções e no final vamos aprender sobre escopo de variáveis. Vamos para a prática, vamos lá. Estamos aqui no CodeBlocks, agora vamos criar o nosso arquivo. Vamos salvá-lo como codecad14.cpp. Primeiro, incluir nossa biblioteca padrão, nossa IO string de leitura escrita, usename space std e nossa int main. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como criar funções. Na aula anterior, nós vimos como utilizar as funções de uma outra biblioteca, da CMF. E agora nós vamos ver como criar nossas próprias funções. Vamos lá. Para criar uma função, você deve primeiro especificar qual tipo de retorno, qual o nome da função, quais os argumentos da função, e você vai colocar entre as chaves o código da sua função. E antes de acabar a função, normalmente existe um retorno. Vamos entender o que é isso aqui. A função é um procedimento em que você vai passar argumentos para ela e ela vai realizar algum processamento utilizando os argumentos que você passou. Cada função pode retornar um tipo diferente, por isso que você tem que especificar qual tipo da sua função. E você também tem que especificar qual o nome da sua função, que é o nome que você vai ter que utilizar quando você for chamar ela. Vamos lá, vamos criar uma função. Vamos criar uma função que retorne um número inteiro, que o nome dela seja média. Não, vamos colocar para retornar um double. Retornar um double, o nome da função é média. E eu vou precisar de 3 valores double para calcular a média de 3 valores. Então, vamos colocar double x, vírgula, double y, vírgula, double z. O que é que eu falei até agora? Eu tenho uma função com nome média. Ela vai me retornar um número double. E ela precisa desses 3 precisa de 3 valores double para funcionar. É isso que eu falei até agora. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa função retornar a média desses 3 valores, ou seja, a soma deles dividido por 3. Vamos declarar uma nova variável aqui para ser a média. Ela vai receber a soma dos 3 valores dividido por 3. E depois vai me retornar qual o valor da média. Para eu fazer uma função me retornar um valor, eu utilizo esse comando return. Quando chegar nesse return, a função vai retornar para mim o valor que eu especifiquei e acabar. Se, por exemplo, eu tivesse outro comando aqui, cout teste, esse comando não vai ser executado, porque quando chegar no return acaba a função. Vamos lá. Agora, como é que eu faço para utilizar essa função aqui? Vamos utilizar ela na main. Vou imprimir qual é a média de 3 valores. Aí agora,
eu tenho que especificar 3 valores aqui, por exemplo, 2, 4 e 6. Quando eu estou chamando a função, executando essa função e passando esses valores, que eu estou falando aqui que para a minha função média funcional precisa de 3 valores. Então, quando eu for utilizar a minha função, eu tenho que passar esses 3 valores entre vírgulas. O que é que eu vou fazer? Essa função vai ser chamada a partir daqui e esse x vai ser inicializado com o valor 2, esse y com o valor 4 e esse z com o valor 6. É na mesma ordem que as variáveis estão aqui, elas vão ir recebendo os valores que eu vou colocando aqui. Então, x nessa função vai ser 2, y vai ser 4, z vai ser 6. Média vai receber o quê? 2 mais 4 mais 6 dividido por 3, então a média vai ser 4. Vamos testar esse código aqui. E imprimiu 4 para a gente. Se a gente colocar outro valor, outros valores, por exemplo, 5, 1 e 7, vamos ver quanto é que vai imprimir para a gente. 4.3333, que é o quê? Que é o 13 dividido por 3, né? 4.333. Agora vamos fazer o que eu tinha colocado anteriormente, deixar esse comando cout sem estar comentado. Mesmo se ele não tiver comentado, ele não vai ser executado, porque a função, quando chega no return, acaba. Por isso que nós falamos que normalmente o return é o último comando da função, porque não faz sentido nós termos outros comandos depois de ter um return. Vamos executar isso aqui. Ó, ele não imprimiu esse teste aqui, né? Porque quando chegou no return, acabou minha função. Tudo bem? Perceba que em cada função nós podemos ter novas variáveis. Nessa função ela tem uma variável x, uma variável y, uma variável z e uma variável média. E todas essas variáveis aqui só são visíveis dentro da função que está declarando elas, ou seja, todas essas variáveis só são visíveis e só podem ser utilizadas aqui dentro dessa função. Se por um acaso eu chegasse aqui na main e mandasse imprimir a variável média, por exemplo, cout média, não, variável x, essa mesma variável x aqui, o que é que ia acontecer? Ia falar que a variável x não foi declarada nesse escopo, perceba, in this scope, quer dizer que não existe x nessa função main, mas pode existir x em uma outra função, que é nesse caso aqui, ó. Isso faz a gente poder declarar variáveis com o mesmo nome em funções diferentes. Por exemplo, se eu declarasse uma variável x aqui, double x recebe 5, apesar de eu ter essa variável x nessa outra função, eu poderia declarar x aqui. Vamos testar, e compilou normalmente. Por quê? Porque cada função possui suas próprias variáveis e você só pode utilizar as variáveis que foram criadas em uma determinada função na função que declarou elas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí nós podemos também criar variáveis globais que podem ser acessadas por todas as funções. Para isso, basta você declarar as variáveis que você quer que sejam globais
antes das funções, antes de todas as funções que você criou, você tem que declarar ela aqui, ó. Vou declarar v global. V global. Agora, quando eu declaro uma variável fora das minhas funções, antes das minhas funções, essa variável aqui pode ser acessada por todas as minhas funções. Por exemplo, eu vou criar uma outra função aqui. Função int retorna valor. Não, incrementa, aumenta valor. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar para essa função um valor x e aumentar x nessa minha variável global. Vamos lá. Variável v global recebe v global mais x e retorna o v global. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos dar um valor para esse v global. Depois, nós vamos imprimir v aumenta valor, passando o valor 5. Depois, passando o valor 1 e passando o valor 2. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos testar. Primeira coisa, executou, vem para main, né? Primeiro comando da main, ele está esperando que eu digite algum valor e o valor vai para o v global. Vamos digitar 1. O que é que vai acontecer? 1 foi para o v global. Perceba que eu estou acessando uma variável que não está dentro da main. Está declarada de forma global, antes das variáveis aqui em cima, ou antes das funções aqui em cima. O que é que eu fiz depois? Chamei o aumenta valor passando 5 para ser o x, né? Ou seja, eu passo 5 para o x e vou aumentar a minha v global em x, ou seja, agora eu vou passar para 6 e retorno o valor do v global. Faço da mesma forma para aumentar mais 1, ou seja, 6 vai para 7, e depois aumentar mais 2, ou seja, de 7 vai para 9. Perceba que eu acessei essa variável em todas as minhas funções. Eu posso fazer isso porque essa variável é uma variável global. Tudo bem? Agora vamos exercitar um pouco. Vamos resolver o primeiro exercício. Primo. O que é que esse exercício quer? Ele quer que você complete essa função aqui, de forma que esse código consiga ler um valor e dizer se ele é primo ou não. Então vamos copiar esse código. Vamos colar aqui. Primeiro, o que é que está acontecendo na main? Ele declarou um inteiro x, está lendo um inteiro x. Se essa função retornar verdadeiro, executa o if, ou seja, imprime sim. Se não, imprime não. Nós vimos que uma condição é considerada verdadeira quando seu valor é diferente de zero, ou seja, nós devemos fazer essa função é primo retornar algum valor diferente de zero quando x for primo. Vamos lá, agora vamos para a função. A função vai receber como entrada um inteiro x e deve verificar se ele é primo, e a saída dele é do tipo bool, o return. Esse tipo é um tipo especial, um inteiro especial, que ele só admite dois valores, ou é 0 ou é 1. Ele pode ser 0, que 0 informalmente é considerado falso, e
1 eu posso dizer que seria verdadeiro. Então, o que é que essa função é para fazer? Eu tenho que retornar 1 se o x for primo e retornar 0 se x não for primo. Agora vamos criar nossa função. Vamos fazer da maneira mais simples para descobrir se um número é primo ou não. O que é um número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, é um número que possui exatamente 2 divisores. Vamos lá. Então vamos criar aqui uma variável div para contar quantos divisores x tem. E para contar quantos divisores x tem é bem simples, né? Basta você fazer um laço de interação que varie um valor de 1 até i, fazer um for 1 enquanto i menor igual a x e mais. Você vai variar 1 até o próprio x. Se por um acaso x for divisível por i, eu incremento aqui no meu contador de divisores, né? E no final, se a quantidade de divisores for 2, é porque ele é primo. Se não for, é porque ele não é primo. Ou seja, se for 2, eu retorno 1. Se for diferente de 2, eu retorno 0. Então, vamos lá. Para cada valor menor ou igual a x, eu vou testar se x é divisível por esse valor. Ou seja, a mesma coisa de perguntar se o resto da divisão de x por i é igual a 0. Se isso acontecer, eu vou aumentar aqui na quantidade de divisores. Div recebe div mais 1. E após esse laço, depois de eu testar todos os números menores ou iguais a x, se dividem x ou não, basta eu verificar. Se a quantidade de divisores for igual a 2, eu vou retornar 1, porque 1 indica que é verdadeiro. 1, se eu colocar 1 no if aqui, é a mesma coisa eu estar retornando verdade. E se não for igual a 2, ou seja, else, nós vamos retornar 0. Muito bem, agora vamos testar esse código. Vou colocar o valor 7. Ele imprimiu que é primo. Vamos colocar o valor 10. E ele imprimiu que não é primo, porque existem outros divisores de 10 além de 1 e ele mesmo, né? Por exemplo, 5. E agora vamos testar o terceiro caso de teste. E também imprimiu que é primo. Agora vamos submeter o nosso código. Para submeter, basta vir aqui em enviar a solução e colar seu código aqui. Enviar. Está sendo julgado e nosso código foi aceito. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos funções. Espero que vocês tenham gostado bastante. É sempre bom vocês estarem praticando, criando novas funções com diferentes tipos de retorno e recebendo argumentos diferentes. Tentem resolver todos os exercícios propostos e até a próxima, pessoal.